Desejo que cada uma de vocês que estão chegando por aqui sejam muito bem-vindas a mais esse encontro, o encontro do Chá com Autoestima. E hoje o tema do nosso encontro é como aprender a dizer não sem sentir culpa. Esse é um tema que está presente na maioria das nossas vidas, especialmente de nós, mulheres, e que é algo que a gente precisa falar cada vez mais sobre a culpa, sobre o como essa culpa ela pode nos trazer consequências desafiadoras e o quanto ela pode ser prejudicial em todos os aspectos da nossa vida, especialmente na relação que nós temos conosco e, obviamente, na relação que nós estabelecemos com as pessoas das quais nós nos relacionamos. Então, hoje eu vou falar para você, de um conceito que é um conceito que eu criei e que faz todo sentido quando a gente vai falar sobre culpas e sobre limites. Porque quando a gente fala quando a gente se posiciona, quando a gente aprende a dizer não com leveza, nós estamos falando também, especialmente, sobre os limites. Então, hoje, durante o nosso encontro, eu vou estar falando sobre os conceitos da comunicação consciente. Isso mesmo. E por que a comunicação consciente? Porque ela é um dos pilares do posicionamento com propósito, que é essa metodologia que eu trago através do meu trabalho e que tem gerado transformações no posicionamento de muitas mulheres e de um grupo especial de mulheres que tem se aberto, tem se oportunizado estar nesta egrégora onde nós estamos então trabalhando as formas de se posicionar com um propósito. Então, no encontro de hoje nós vamos trabalhar e eu vou trazer o conceito da comunicação consciente. Como que a gente faz isso? Porque para que a gente aprenda a dizer não sem culpa, para que nós possamos nos libertar da culpa, dessa sensação de que eu não posso dizer não, de que eu tenho que ser boazinha, de que eu tenho que agradar, a gente vai entender de onde vem essa origem dessa culpa, a origem dessa postura. Por que a gente age como a gente age? Por que a gente tem medo de dizer não? Por que a gente sente culpa quando a gente diz não? E tudo isso refere o quê? O quanto nós nos posicionamos com os limites. E hoje a gente vai falar sobre os limites que são importantes pra gente, porque se a gente não tem clareza dos nossos próprios limites, como que a gente vai se posicionar diante da outra pessoa, diante das relações que nós estabelecemos? Fica realmente muito difícil quando a gente não sabe o que a gente tem dentro da gente que é mais importante, o que a gente tem que é essencial, que faz parte da nossa essência, porque aí é a partir deste lugar. Quando nós estamos falando sobre relações, especialmente sobre as relações com o outro, a gente sempre tem que ter uma clareza, ela parte de um lugar. E qual é o lugar? Aqui. Daqui para lá. Eu estou me relacionando com vocês. Essa relação, ela parte desta base, desse princípio, de quem eu sou, da minha essência, de como eu me vejo, de como eu me sinto em relação ao outro. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, quando a gente vai falar sobre limites, sobre aprender a dizer não, a gente precisa entender que vem deste lugar, de dentro para fora. Por isso é muito importante, por isso que o sol na montanha, ele traz essa força de realmente, porque nós acreditamos no poder da autoestima na vida das pessoas. E a autoestima nada mais é do que a relação que nós temos conosco, a relação que nós estabelecemos com a gente mesma. E como a gente estabelece essa relação vai determinar a relação que nós estabelecemos com o mundo ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor e com, especialmente, o nosso servir, com aquilo que eu vim fazer diante do mundo, daquilo que fez com que eu pudesse me posicionar diante da vida. E quando eu falo diante da vida, eu estou falando em todas as áreas. Eu estou falando sobre como eu lido
com a minha própria vida, com os meus sonhos, com os meus desejos, com as minhas conquistas, com as minhas realizações. Tudo isso está muito vinculado a como eu lido, como eu me vejo, a percepção que eu tenho de mim e como eu me coloco diante do mundo, como eu me posiciono diante do mundo, diante das relações. Então, hoje a gente vai começar trazendo então o conceito de comunicação consciente. Marjana, você está falando, o tema da nossa live é como aprender a dizer não sem culpa, e você está trazendo um conceito que eu nunca ouvi. Alguém aqui já ouviu falar sobre comunicação consciente? Eu acredito que não, né? É um conceito que eu criei a partir de toda a minha metodologia de trabalho, de todos esses anos acompanhando mulheres, e que eu acredito que faça muito sentido quando nós estamos falando de impor limites, especialmente sobre impor limites de uma forma muito saudável, de uma forma muito leve, sem que a gente carregue nos nossos ombros, nas nossas costas, aquele peso de estar se posicionando, achando que a gente vai estar magoando a outra pessoa, que nós vamos estar ferindo a outra pessoa, que nós estaremos fazendo mal para outra pessoa, deixando a outra pessoa mal, ou inúmeros outros pensamentos que passam aí na sua mente, que passa aí no seu coração, que vibra na sua alma quando você vai se posicionar, vai impor limites às outras pessoas. Então, o que é essa comunicação consciente, Marjana, que você está falando que tem relação com o medo de eu me posicionar, de impor limites e essa culpa que eu carrego quando eu tenho esse comportamento? A comunicação consciente, ela envolve 2 princípios básicos: ser assertiva e ter uma responsabilidade afetiva. E aí, quando eu trouxe esse conceito, né, ele foi criado exatamente para que você entenda como você pode se posicionar com propósito. E o que é o propósito? O propósito nada mais é do que eu ter clareza sobre aquilo que é mais importante para mim. Eu ter clareza sobre a minha essência, sobre o que verdadeiramente faz sentido na minha vida. Isso é um posicionamento com propósito. Então, quando eu trago essa visão da comunicação consciente, o que eu estou trazendo? Esse foi um conceito criado para quê? Para ajudar as pessoas a se posicionarem com propósito e construírem relacionamentos saudáveis. Relacionamentos consigo mesma, com seus familiares, com as relações afetivas, com as relações sociais, com a relação que você tem com o seu trabalho, com o seu negócio, que é através desta conexão que eu, Marjana, acredito que nós trilhamos um caminho que pode nos levar a inúmeras realizações na nossa vida. Porque, assim como eu, acredito que a maioria de nós aqui, a grande maioria aqui, ninguém nasceu herdeiro. Então, todo mundo precisa trabalhar, se posicionar diante da vida através do seu servir, para que tenha este caminho de troca, para que possa, então, ser bem paga por isso, se sentir realizada, se sentir conectada, para que, então, possa buscar, né, as suas conquistas, para que possa, então, viver, né, as suas realizações, viver os seus sonhos. Então, eu acredito realmente que o trabalho é um dos caminhos mais poderosos que nos conecta com as nossas realizações e a concretização dos nossos sonhos. E quando eu não imponho os limites na minha vida, quando eu tenho dificuldade, quando eu sinto culpa ao dizer não, eu quero que você entenda que você está dizendo primeiro. Quando você diz sim para o outro, querendo dizer não, o não você está fazendo, você está ofertando para você mesmo. Então, dizer sim o tempo todo para o outro, ou não impor os limites importantes e necessários para outra pessoa ou para as relações, né, que você estabelece na sua vida, é você estar dizendo não para si mesma. Então, isso é um ponto muito importante. Quando a gente fala de comunicação consciente, que eu trago aqui, né, dentro da perspectiva da comunicação consciente,
o quanto ser assertiva e ter uma responsabilidade afetiva são os pilares da comunicação consciente, é sobre isso que eu tô falando. E o primeiro ponto, ser assertiva conosco e ter responsabilidade afetiva conosco, para que a gente consiga estabelecer este olhar, esta percepção e esta relação com as pessoas das quais eu preciso impor os limites na minha vida. Então, o que é ser assertivo dentro dessa perspectiva da comunicação consciente? Ser assertiva é a capacidade que você tem de expressar os seus pensamentos, sentimentos e as necessidades, as suas necessidades. De que forma? De uma maneira muito clara, direta e respeitosa. Além disso, o que é então, né? Você está falando, Marjana, que quando eu me posiciono, né? Quando eu estabeleço limites e quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. E como que eu posso fazer isso sem sentir culpa? Trabalhando a comunicação consciente, que é uma metodologia, uma percepção, um conceito que eu desenvolvi ao longo desses anos de trabalho, né, acompanhando pessoas, que traz como 2 princípios básicos: ser assertiva e a responsabilidade afetiva. E mais uma vez a gente vai entender que aqui, quando eu falo sobre ser assertiva e sobre ter uma responsabilidade afetiva, eu tô falando de estabelecer primeiro essa relação comigo mesma. Então, ser assertiva é essa capacidade que eu tenho do quê? De expressar sentimentos, pensamentos, todas as emoções de forma clara, direta e respeitosa. E ter uma responsabilidade afetiva é considerar e principalmente respeitar os sentimentos e as emoções que eu tenho em relação àquela conexão e também em relação ao outro. Quando que eu consigo olhar para o outro e respeitar o outro? Quando eu respeito a mim. Esse é o primeiro princípio. Se você não tem condição de respeitar os seus sentimentos e as suas emoções, consequentemente, você será uma pessoa com muitas dificuldades de se relacionar com as pessoas. Se você não tem clareza do que é essencial para você, se você não tem clareza de quais são os seus valores inegociáveis, aquilo que você não abre mão, você dificilmente vai conseguir estabelecer um limite para as pessoas das quais você convive. E não só para as pessoas, mas para as relações, inclusive as relações de trabalho, as relações familiares, as relações sociais e afetivas, relacionamento conjugal. Então, se você não tem clareza disso, é muito difícil. Então, por isso que a gente vai trabalhar essa perspectiva da comunicação consciente, que é esse conceito que eu trouxe para que você possa se posicionar com propósito, sabendo qual é o propósito, qual é a intenção que eu coloco nessa relação. Para que eu me posicione, para que eu tenha clareza e o quanto ela está vinculada àquilo que é essencial para mim, para a minha vida, para aquilo que eu verdadeiramente acredito. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre o quanto ser assertivo e ter essa responsabilidade afetiva faz total diferença para que você possa, então, estabelecer os limites, dizer não sem culpa, a gente vai entender qual é a origem da culpa e da falta de limites. Por que você tem tanta dificuldade? De onde vem isso? E aí eu mapeei aqui alguns lugares, algumas origens para que você também possa trazer para sua consciência e olhar para a sua história. Diante da sua história, o que faz sentido? Então, o primeiro ponto, o primeiro lugar, a primeira origem da culpa e da falta de limites vem da onde? Condicionamentos sociais e culturais. A gente é ensinada desde cedo o quê? A agradar os outros para quê? Para evitar conflito. Não briga. Quem aí já ouviu dos pais? Não, fica quieta, não briga. Não vale a pena brigar. Não pode fazer assim. Você não pode falar assim com a outra pessoa. Isso desde crianças. E eu não tô falando agora da vida adulta. Tô falando lá da sua vida. Lá quando você era pequenininha. De você ter escutado por inúmeras vezes que você tinha que ser aquela menininha boazinha. Esse é um dos pontos de onde vem a origem. De hoje, como adulta, mulher que você é, você ter essa dificuldade
de impor os limites. E o pior, quando impõe qualquer que seja o tipo de limite, ainda sente uma culpa absurda pelo que está falando para outra pessoa, se responsabiliza pelo que a outra pessoa está sentindo, como se aquilo fosse algo que você gerou na vida daquela pessoa. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? A gente tem essa crença cultural e social que reforça essa ideia de que a gente tem que ser solícito o tempo todo, que a gente tem que estar disponível o tempo todo, você tem que ajudar, você tem que ser boa, você tem que estar disponível para as pessoas o tempo todo. Então, essa crença, esse condicionamento social e cultural e familiar que a gente ouve durante boa parte da nossa vida, influencia muito a relação que nós estabelecemos com a falta de limites e com essa culpa que a gente sente. Um outro ponto é o medo da rejeição e o medo do conflito. Então, o medo de ser rejeitada, e que é um medo natural. Todo ser humano tem medo de ser rejeitado. Inclusive, é o maior medo do ser humano, tá? O ser humano não tem medo de morrer. Claro, não tem tanto medo, por exemplo, de morrer do que tem medo de ser rejeitado. É o sentimento de maior pavor do ser humano. Então, quando a gente tem o medo de ser rejeitado, ou de causar algum conflito, ou de gerar alguma briga, ou de gerar alguma discussão, o que a gente faz? A gente costuma, deixa passar, tá tudo certo. Ai, não vou me envolver, não vou brigar, não vale a pena. Né? Como se aquilo que a gente sente não tivesse valor. Quando você diz assim, eu não vou brigar, não vou discutir porque não vale a pena, você está dizendo que o seu sentimento não tem valor. Você pode até fazer essa escolha, mas ela precisa ser consciente. Ela não pode ser simplesmente uma escolha baseada no seu medo de ser rejeitada e no seu medo de conflito, no seu medo de gerar a briga, né? Então, o que a gente faz? A gente, para evitar que a gente seja desaprovado pelos outros, mesmo que isso signifique sacrificar as minhas necessidades, aquilo que eu acredito que é importante para mim, ainda assim eu abro mão. Então, esse é um ponto muito importante. Além dessa ser uma das feridas emocionais que estão vinculadas às origens dessa culpa, desse medo de impor os limites, esse medo de dizer não, tem outras feridas emocionais que podem estar envolvidas com isso. E aí eu peço agora para que você preste atenção no que eu estou te falando aqui e que você possa fazer uma reflexão aí na sua vida, considerando o que faz sentido para você, dentro do que você já viveu, dentro da sua história de vida. Qual a ferida que é mais intensa, que é mais forte para você? A ferida da rejeição, né? Então, para você não ser rejeitada, você evita de dizer não. Ou a ferida do abandono, né? Então, assim, se eu falar não, se eu não agradar aquela pessoa, ela vai evitar a minha companhia, ela vai embora, ela não vai mais falar comigo, ela vai se afastar de mim. Essa é uma origem relacionada à ferida do abandono. Como que é isso na sua vida? Em algum momento você tem essa sensação? Quando você ouve eu falar sobre isso aqui para você, qual é o sentimento que aflora em você? Qual é a sensação que desperta em você? E eu vou trazer mais 3 feridas aqui. São 5 feridas que hoje eu trouxe aqui, que podem ser origens do medo de dizer não e o pior, da culpa quando você se posiciona e quando você diz não, certo? E então a gente já falou das questões aqui, né, dos condicionamentos sociais e culturais, e agora a gente está falando sobre as feridas emocionais, que estão relacionadas, que são marcas da sua história, que estão relacionadas àquilo, obviamente, que você viveu, as experiências que você já passou. Então, a primeira ferida que eu trouxe aqui foi a da rejeição, a segunda do abandono e agora a ferida da humilhação. Que ferida é essa? Então, se você já passou por alguma situação de humilhação, seja ela consciente ou inconsciente. Por que inconsciente? Porque às vezes você pode ter vivido lá na sua infância uma situação extremamente humilhante
mas você não traz para sua consciência de uma forma tão clara, porque você nunca trabalhou aspectos dessa ferida. Mas eu quero que você observe como é que você se sente. Você tem essa sensação, às vezes, em coisas simples da sua vida, de se sentir humilhada? Ai, parece que a pessoa está me humilhando. Tenho essa sensação, né? Então, qual é o grande medo aqui? Você simplesmente não impõe os seus limites, por quê? Porque você não quer se sentir exposta novamente. Então aí você tem esse medo, né, de ser humilhada. E eu lembro, essa é uma ferida que eu já vivi, né, na minha vida, mas não é algo muito forte porque foi muito trabalhada. Mas eu vou trazer para você um exemplo de uma história, de uma experiência que eu vivi na minha vida, que despertou muito a ferida da humilhação, que por eu ter outras referências na minha vida, eu consegui lidar muito melhor com elas. Mas foi algo muito forte e que pode ter a ver, e assim, parece algo muito simples, gente. Mas quando a gente começa a se conectar com aquela emoção daquela criança ou daquela adolescente que viveu aquela experiência, isso é muito forte. Então, o que eu lembro, por exemplo, de uma ferida que eu vivi, de uma experiência que me trouxe essa ferida da humilhação? Quando eu tinha, 10 anos, quando eu estudava, né, no colégio, eu tinha muita dificuldade na matemática. Eu, inclusive, depois, na vida adulta, lá na minha faculdade, eu até achei, até hoje, né, imagino que eu tenha sofrido com descalculia, né, lá na minha infância. Só que isso nunca foi diagnosticado, era uma dificuldade extrema, absurda. Eu era muito boa em português, em inglês, todas as outras disciplinas, mas matemática era um problema seríssimo para mim. E aí eu lembro que a professora fazia contas de dividir. Para mim foi a pior época da minha vida, quando eu tinha que fazer conta de dividir. E aí a professora chamava para fazer as contas de dividir no quadro. E eu simplesmente não sabia, porque eu não aprendi aquela matemática que aquela professora explicava. Então, o que acontecia? Eu era exposta sempre. Sempre que eu era chamada no quadro, eu era exposta a uma humilhação, porque eu saía lá da frente, na frente de todos os meus colegas, na frente da professora, sem saber fazer. Então aquilo foi algo muito forte ao longo da minha vida, que quando eu estive lá na vida adulta, num dos cursos que eu realizei, um dos cursos de especialização, inclusive eu não recebi o meu certificado até hoje, porque um dos atributos de avaliação do curso, e eu já sabia quando eu entrei, tá, gente? Mas um dos atributos era que você precisava realizar os atendimentos na frente da turma. Então, para que eu não tivesse essa exposição novamente, aquela sensação de humilhação, inclusive eu travei quando eu fui apresentar, quando eu fui acompanhar o caso na frente de toda a turma, eu travei totalmente. E quando eu travei totalmente, eu tive aquela sensação da Marjana, que não sabia dividir, que não sabia fazer as contas de matemática com 10 anos de idade. Isso foi um processo bem intenso que eu precisei reconectar. E foi algo que eu ressignifiquei na minha vida. Isso não é algo muito forte para mim, tanto que eu falo em público. Isso é muito tranquilo, mas durante um tempo foi algo muito forte e que interferiu muito no quanto eu colocava os limites, né? Então, às vezes, para que eu não fosse exposta numa situação diante de outras pessoas, se tem muitas pessoas, eu fazia o quê? Ficava quietinha, não falava, não me posicionava, não falava se me incomodava, em pequenas coisas. Então eu tô trazendo esse exemplo aqui para você se conectar se em algum momento essa ferida emocional já se fez presente na sua vida e para você entender que eu não lembrava que eu era exposta lá nas aulas de matemática. Não é uma coisa que você acorda, que você lembra todos os dias. É uma coisa que fica no seu inconsciente. Mas quando você é exposta a uma outra situação que se assemelha, aí você começa a se dar conta. E hoje aqui a gente está entendendo quais são as feridas emocionais que estão por trás desse medo de impor os limites, do medo de dizer não. E principalmente,
né, dessa culpa que você sente quando você se posiciona, quando você estabelece um limite, quando você diz não para algo ou alguma situação na sua vida. E o que eu tô te trazendo existem feridas emocionais que podem estar muito vinculadas por trás desse medo de se posicionar, por trás que dá origem a isso que você vive na sua vida e que às vezes você nem sabe o porquê. Eu não sei por que eu tenho tanto medo. Hoje, você vai sair aqui desse encontro, você vai sair aqui desse momento entendendo, pelo menos, qual é a ferida que está correlacionada, que faz sentido na sua vida, diante das histórias de vida que você já viveu, de experiências passadas, que pode estar conectada com a relação que você estabelece do medo de se posicionar e da culpa quando você se posiciona, quando você impõe os limites relacionados às feridas emocionais. Uma outra ferida é a ferida da traição. Eu trouxe hoje, separei 5 origens relacionadas às feridas emocionais. A gente falou sobre a rejeição, sobre o abandono e sobre a humilhação. E agora eu vou falar para você sobre a ferida da traição, desculpa. Então, quem já sofreu traições pode o quê? Ter uma necessidade de agradar, de dizer sim o tempo todo, especialmente em relacionamentos, tá? Se em algum momento você já viveu experiências traumáticas em relacionamentos afetivos, onde você foi traída, muito provavelmente você carrega esse medo de impor os limites nas suas relações posteriores. Por quê? Porque você tem medo de, se você impor o limite, se você dizer não, se você falar sobre os seus sentimentos, se você dizer o que você pensa, o que você quer, o que você acredita, se você se posicionar com propósito, você vai ter o quê? Vai poder viver aquela experiência de novo de ser traída. Aquela pessoa, ela pode te trair porque você fez isso. E aí, o que você faz? Evita que novas traições aconteçam, evitando de se posicionar com propósito. Então, a ferida da traição, ela também envolve muito esse medo de impor limites. E a última ferida emocional, que traz as origens do medo de dizer não, ou da culpa ao dizer não, de impor os limites, é a sensação de injustiça. É a ferida da injustiça. Então, você, para não ser vista como uma pessoa injusta, muito provavelmente porque você já tenha vivido algo relacionado a isso na sua vida, de ter sido acusada de forma injusta, ou de você ter muito isso acontece muito quando criança nas relações de irmãos. O irmão às vezes tinha determinado comportamento e você levava a culpa, né, por aquilo que aquele irmão fazia, por exemplo, né? Isso vai despertando, né, a ferida da injustiça dentro de você. Ou na escola, quando você sofria muito bullying, quando as pessoas acusavam você, né, traziam isso também. Isso também pode estar muito presente como a ferida da injustiça. E aí, você tem um medo absurdo do quê? De ser injusto. E aí, por medo de ser injusta com as pessoas, você prefere não se posicionar, você fica calada. Então, tudo isso está relacionado às feridas emocionais que podem trazer para você a culpa ao dizer não, ao se posicionar, ao impor os limites. Então, por que nós sentimos culpas quando a gente diz não? Considerando todas essas feridas, considerando todo o seu contexto, né, e as pressões, os condicionamentos culturais, sociais e familiares que você possa ter vivido, né? Então, ela vem muito desse lugar, de você priorizar a necessidade do outro, né? De você não saber ser assertiva. Muitas vezes vem desse lugar de você não saber se comunicar. Especialmente porque você não tem clareza de tudo isso que você sente, que afasta você desse posicionamento, dessa postura de impor os limites, né? Então, como você não sabe ser assertiva, você também prefere não falar. Inclusive, é uma das falas que as pessoas têm. Na maioria das vezes, quando está conectada com esse medo de dizer não, com esse medo de impor os limites, que é o que, eu não sei falar. Se eu for falar, quem aí já teve essa ideia? Não, se eu for falar, sai de baixo. Pessoa aí, se eu for falar, ela vai ver.
né? Como se fosse algo realmente muito agressivo, muito difícil para você, que você não sabe medir, dosar, ter um equilíbrio nessa comunicação. E é por isso que que hoje eu vou trazer para você esses aspectos da comunicação consciente. A gente vai entender esse conceito para que você possa usar na sua vida, ter esse equilíbrio, encontrar este lugar para que você possa dizer não sem sentir culpa, para que você possa entender. Então a gente está entendendo as origens, né? E agora a gente está entendendo por que a gente sente culpa quando a gente diz não. Ou, na verdade, né? Por que a gente sente culpa? Por que você sente culpa quando você se posiciona, quando você impõe um limite? Então, não ser assertiva é um outro ponto. Não ser honesta em relação às suas limitações. E aí você não é honesta com você. Primeiro de tudo, uma coisa que é muito importante. Eu quero isso, eu não quero. E eu tô falando de coisas simples. Às vezes de comer uma coisa que você não gosta, mas que você vai comer porque alguém tá te oferecendo e você não quer dizer não. Aí você, não, vou tomar. Por exemplo, café. Imagina, você quer um cafezinho? Não, obrigada, eu aceito uma água. Não gosto de café. Já tomei muito café, sem querer, sem gostar. Porque a pessoa fez e me ofereceu. Como que eu vou dizer que eu não gosto de café? Se todo mundo gosta de café, se a pessoa tá me oferecendo café. E aí eu entendo, eu prefiro água. Imagina, às vezes a pessoa fica agoniada. Imagina, mas aí você vai tomar água no café da tarde. Eu gosto. Eu gosto de tomar água no café da tarde. Eu adoro tomar água com pão, comendo pão. É estranho, mas eu gosto. E aí se posicionar. E eu tô falando de algo simples. Quem dirá em grandes movimentos que exige as suas decisões de forma assertiva na sua vida. Às vezes, um relacionamento não dá certo, entre aspas, né? Porque o não dá certo também é muito relativo, mas vamos chamar de não dá certo. Porque você se esgotou por não impor os seus limites. E aí é importante você ter essa responsabilidade afetiva nas suas relações. E eu tô falando de todas as relações, familiares, afetivas, relações de amizade, né, sociais, de trabalho. Mas não dá certo para mim fazer esse trabalho. Eu tentei, não dá certo. Você se impôs os seus limites? Você tinha clareza dos seus limites? Você tinha clareza do que era essencial para você? De quem você é, do que você gosta, do que você não gosta, de quais são as coisas que são inegociáveis para você, valores inegociáveis na sua vida? Se você não tem isso, você parte da premissa de que as suas relações realmente vão ser desafiadoras. Por isso que eu falo, e eu acompanho pessoas há 10 anos com um trabalho dentro da psicologia clínica, acompanhando muitas pessoas ao longo desse caminho. E eu te digo com clareza, primeiro por ter vivido na minha vida isso, e por ter acompanhado, centenas de pessoas. Eu não tenho dúvida de te falar isso. Se você não se conhece, você está fadada a relações desafiadoras na sua vida. Se você não se conhece, dificilmente você vai se sentir realizada na sua vida. Se você não se conhece, como é que você alcança o sucesso? Como é que você realiza seus sonhos? É simplesmente impossível. Porque você não parte do princípio de não saber quem é do que a sua essência é formada. O que faz a sua alma vibrar? O que faz o seu coração bater mais forte? O que faz o seu olho brilhar? E eu tô falando de todas as relações que você estabelece na sua vida. Eu queria ter um relacionamento incrível. Mas como que é esse relacionamento? Marjana, porque eu queria ter... eu queria trabalhar igual tu trabalha. Tá, mas o que é importante pra ti? Porque pra mim, um valor inegociável é a liberdade. Liberdade geográfica, liberdade financeira. Isso foi uma das coisas que eu trabalhei duro pra conquistar na minha vida. Pra trabalhar de casa, pra poder estar aqui servindo a vocês.
alcançando mais pessoas com o meu servir, com o meu propósito, com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito. Mas o que você acredita? O que faz sentido na sua vida? Então esse é um ponto muito importante para que você comece a estabelecer limites, comece a olhar para dentro de você. Comece a ter sentido, valide os seus sentimentos, valide o que tem valor para você, que é a sua essência, que é quem você é, que é aquilo que verdadeiramente faz sentido na sua vida. Seja honesta com você sobre o que realmente é algo que você quer para sua vida e o que você não quer para sua vida. E se hoje tá difícil para você entender o que você quer, olhe para o que você não quer. Porque às vezes é mais fácil a gente começar, isso aqui eu tenho certeza que eu não quero. Comece por aí. Comece fazendo o exercício aí de fazer uma lista de coisas que você não quer para sua vida, coisas que você não gosta. Porque a gente tem essa tendência maior, né? De ter mais clareza das coisas que a gente não gosta. Porque a gente tem facilidade em dizer não para muitas coisas, né? Só não tem para impor os limites para as relações que a gente estabelece. Essa é a nossa maior dificuldade diante da vida. Então eu quero te dizer que, como que a gente faz isso? Entendemos então as origens, entendemos por que a gente sente culpa, de onde vem essa culpa, de onde estão as feridas emocionais que fazem com que nós tenhamos medo de nos posicionarmos, medo de dizer não, medo de impor os limites. E pior, quando a gente faz isso, ainda a gente carrega uma culpa gigante. Então como que a gente faz isso? Desenvolvendo a comunicação consciente. Comunicação consciente é o conceito que envolve os 2 princípios básicos que eu já falei aqui para você, mas que agora a gente vai aprofundar. Ser assertiva e responsabilidade afetiva. E esse conceito foi criado por mim para ajudar as pessoas a se posicionarem com um propósito, tendo clareza da sua essência, porque é realmente isso que eu acredito que transforma as relações que você tem diante da vida. Mas a principal, a mais importante, a que mais importa diante de tudo, a relação saudável que você tem com você mesmo. Porque é a base para sua autoestima. E a autoestima, ela tem um poder. Se você ainda não tem consciência disso, mulher, eu quero te dizer, tenha. Porque ela vai transformar a sua vida quando você tiver clareza que a autoestima, ela tem um poder absurdo de transformar tudo na sua vida. Tudo. E ela vem do caminho de conhecer a sua própria essência. Quando você olha para a sua essência, você passa a se posicionar com propósito. Então, como ser assertiva, Marjana? O que é ser assertiva? Então, ser assertiva significa que você pode expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas necessidades de uma forma clara, direta e respeitosa. Respeito é um ponto-chave aqui para a comunicação consciente. Respeito com você, com as suas necessidades, com a sua essência, com a sua verdade, para que a partir disso você possa desenvolver esse respeito com o outro e com as pessoas e com as relações ao seu redor, tá? Então, qual é o objetivo? É sempre ter um diálogo muito mais aberto e honesto. E eu vou te trazer exemplos aqui de diálogos que você pode ter para que você possa expressar o seu não de uma forma leve, sem sentir essa culpa e, pior ainda, né, sem que você perceba que você está se condicionando a uma ferida emocional, a uma experiência ruim que você já viveu lá durante a sua história de vida, durante a sua trajetória, né? Então, assim, clareza na comunicação. Então, é muito importante que você seja muito clara ao comunicar as suas ideias e objetivos, né? E não deixar uma coisa assim aberta, ambígua ou muito vaga, né? Então, depois eu vou trazer alguns exemplos aqui. E seja direta. O que é ser direto? Ter uma comunicação, ser assertiva, é você ser direta. Seja direta e objetiva. Então, evita indiretinha. Mas se eu falar isso, a pessoa vai entender? Não vai entender, não. Seja direta, objetiva, clara, né? Evita confundir a direção da mensagem. Às vezes, se eu falar para a pessoa desse jeito, ela vai ficar magoada. Ela não vai, ela vai entender o que você está querendo falar. Porque aí, senão é você que fica incomodada, irritada, estressada, porque a pessoa não entendeu. Poxa, quantas vezes você disse assim, mas a pessoa não tá vendo? Não.
Meu Deus, mas a pessoa não tá entendendo. Não. Se você não for clara, tem pessoa que não percebe, que não vê. Sabe, eu acho que a minha mãe tá aqui. Deixa eu ver se a minha mãe tá aqui. Mãe tá aqui, ó. Mãe, eu vou usar uma frase que você falava. Sempre, inclusive, quero deixar um beijo aqui pra Beth. Beijo, Elaine. Ai, que delícia ter vocês aqui de novo. Lizzie, que coisa boa. A Zaira. Ai, Roseli, que saudade. Meu Deus, quanto tempo. Que bom, a minha mãe que tá aqui. Érica, seja muito bem-vinda aqui. Érica, é sua primeira vez aqui, eu não tinha te visto ainda. Seja muito bem-vinda. A Vanessa, a Luciane e a Letícia. Olha, tá chegando maravilhosas novas por aqui. Sejam muito bem-vindas, viu? Tô amando a presença de vocês aqui. Minha mãe fala, né? Até hoje. Minha filha, tem gente que você precisa desenhar as coisas. As pessoas não entendem da mesma forma que você. Essa é uma fala que minha mãe tem a vida inteira. Tá aqui, pode, não é, mãe? E aí, porque a minha mãe, ela sempre diz, né? Marjana, você tem gente que tem que desenhar. E não é que tem gente que tem que desenhar. A gente que precisa ser mais clara na nossa comunicação. A gente tem que ter essa responsabilidade também de quando nós estamos comunicando. O que eu quero comunicar? Qual é o objetivo da mensagem que eu quero levar para as pessoas? Porque é isso, você às vezes não desenha, não fala o óbvio. E o óbvio precisa ser dito. A Érica tá falando aqui que sou consultora financeira, o autoconhecimento é essencial para quem quer construir um futuro sólido. Exatamente, Érica. Muito bom seu conteúdo. Muito obrigada, Érica. Exatamente. E é sobre isso. Você falou tudo. Gostei muito da sua fala quando você fala o futuro sólido. Ele é a base. Impor os limites é um dos pilares para esse futuro sólido. Não é, Érica? E a gente tá falando aqui, por isso que eu trago muito esse conceito da autoestima business. Porque eu tô falando da autoestima, né? Mas é a autoestima voltada. Porque quando você entende isso, quando você tem clareza de que a relação que você estabelece com você é a base para que o seu negócio tenha uma expansão, independente do que você escolha fazer para sua vida. Futuro sólido, clareza, perspectiva, visão. E quando você tem isso claro, só tem um caminho, que é o da realização. É o da construção de sonhos. É o de realizar e se sentir realizada. Quando quem trabalha só pelo dinheiro se torna escravo do dinheiro. Por isso que eu trago muito esse conceito, e que eu estou trazendo esse conceito hoje aqui para vocês, que é um conceito que eu trago dentro da minha mentoria de posicionamento com propósito, e que eu estou compartilhando hoje aqui com vocês, que é o conceito de comunicação consciente, que é exatamente porque eu quero que vocês passem a se posicionar a partir de hoje impondo os limites. E não só os limites que você acredita que são importantes, né, só para você, mas esse limite que ele se expande, que ele traz uma perspectiva da clareza que você tem sobre você mesma, sobre a sua essência. Porque quando você expõe para o outro, quando você se posiciona diante do outro, isso é só um caminho, entende? Porque dentro de você isso já está solidificado, isso já está fortalecido. É a sua fortaleza, a sua essência é a sua fortaleza. E quando você passa a ter essa autoestima saudável, conectada com a sua essência, com os seus valores, com aquilo que faz total sentido para a sua vida, você passa então a desenvolver uma comunicação consciente com um propósito, um posicionamento com propósito. E aí dizer não vai ser uma culpa que você vai carregar. Dizer não, impor os limites vai ser algo leve, prazeroso para você, porque você vai ter clareza de que você está dizendo sim para a pessoa mais importante que existe. É você mesma. Dizer não para o outro ou dizer não para situações
Se posicionar diante da sua vida é dizer sim para você na maioria das vezes. E como que você faz isso? Tendo uma comunicação consciente, que é desenvolvendo a assertividade e desenvolvendo a responsabilidade afetiva. Então, vamos recapitulando. A assertividade, ser assertiva tem a ver... Como que você desenvolve? Com clareza na sua comunicação, respeito mútuo, primeiro se tratando com respeito, e quando tiver um desacordo, ter um respeito pela outra pessoa, e ter respeito pela outra pessoa é dizer, olha, eu entendo o que você está falando, eu não concordo, mas eu respeito o seu posicionamento. Mas eu não concordo com o que você está falando. E tá tudo bem. Você não tem mais aquela necessidade de ser a dona da verdade, de ter razão em tudo que você fala. Porque você aprende a ter respeito por você. E a entender que assim como a outra pessoa, ela não vai te trazer essa perspectiva, sabe? Ela não vai te convencer da perspectiva dela, você também não vai a convencer, e tá tudo bem. Ter ideias, pensamentos diferentes é natural e é sadio, desde que você respeite, primeiro, se respeite e respeite a outra pessoa, respeite a outra situação, né? E direção e objetividade, direcionamento e objetividade na sua mensagem. Não fica dando rodeio, não fica passando, vou falar uma indireta para a pessoa entender. A mensagem tem que ser direta, com cuidado, com amor, com respeito. É incrível. E você vai ver como isso vai virar a chave na sua vida. Porque você vai sair daqui hoje sem pelo menos sentir essa culpa, porque você já entendeu as origens da culpa, que estão lá nas suas feridas emocionais. Então hoje você vai entender, quando vier aquele medo, você vai trazer para sua consciência e vai ressignificar ele dentro da sua vida e transmitir a mensagem com uma comunicação consciente, de forma assertiva e com responsabilidade afetiva, que é um outro ponto dentro, né, da comunicação consciente, que é o quê? O que é ter responsabilidade afetiva? Significa você considerar e respeitar sentimentos e emoções seus, para que você possa fazer isso com as relações que você está estabelecendo, né? Então, as nossas ações, elas têm impacto, elas afetam as outras pessoas? Sim. Mas quem é responsável por sentir o que sente? É você ou é o outro? É o outro. Você não tem controle sobre como a outra pessoa vai se sentir. Você só tem controle sobre a forma que você está se comunicando. E se você tem uma responsabilidade afetiva, se você não é grosseira, se você é assertiva, se você se posiciona com realmente cuidando na forma como você se posiciona, isso é o que mais importa. Você ter a sua consciência, uma comunicação consciente. Que se eu estou falando com amor, eu estou falando com cuidado, eu estou falando com posicionamento, com responsabilidade. Eu não estou ultrapassando o limite do outro e não permito que o outro ultrapasse o meu limite. A gente estabelece limites saudáveis quando eu me comunico com consciência. Então aqui, empatia é um ponto muito importante, né? De entender, assim, de ajudar a criar uma conexão realmente genuína, de entender, eu não gostaria que alguém falasse assim comigo. Então eu vou cuidar na forma como eu falo com essa pessoa sobre um assunto delicado, ou às vezes sobre coisas mais simples do dia a dia, né? A consciência emocional, que é o quê? As palavras que eu uso, elas afetam o outro, sim. Eu não tenho responsabilidade sobre como o outro vai se sentir, mas eu tenho responsabilidade sobre as palavras que eu vou utilizar para comunicar de forma consciente, emocionalmente, para que eu possa ser responsável pelo impacto da minha palavra, não como o outro vai receber, mas do que eu estou falando. E honestidade, mais uma vez, vocês percebem como a verdade ela é muito importante para uma comunicação consciente? Ela é muito importante para que você ultrapasse esse medo, para que você ressignifique esse medo de impor limites, para que você possa ter mais esse posicionamento
ter mais não, né? Para que você possa se posicionar com propósito. É muito importante a honestidade nas suas intenções e nos seus sentimentos. Qual é a sua intenção com esta fala, com essa comunicação? Às vezes a gente tá... Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente tá num momento de tanta raiva, né? Nossa, eu tô com muita raiva que eu só queria xingar aquela pessoa. Olha para dentro de você e pensa, para quê? Qual é o objetivo? É fazer outra pessoa sofrer. É você que tá sofrendo mais. Então, olhe qual é a intenção de uma comunicação, de uma fala. Tenha responsabilidade afetiva. Reorganiza primeiro o que está passando aqui dentro, para depois você conseguir ter uma comunicação consciente. O primeiro ponto é você entender o que está passando aqui dentro. Que sentimentos, que emoções, qual é a força que está te movimentando, que está te movendo aqui. E a partir disso, então, você se posicionar de forma, né, consciente. Quais são os princípios da comunicação consciente, tá? Presença, estar presente, estar totalmente presente, né, diante das situações, validando os seus sentimentos antes de reagir. Eu tô sentindo muita raiva. Acomoda a raiva, sente a raiva. A gente não deve negar nenhum sentimento. Todo sentimento é muito bem-vindo na nossa vida. Mas a gente precisa reorganizar esse sentimento, acomodar esse sentimento e trazendo aspectos que eles não irão nos afetar de forma negativa. Como que eu faço isso? Eu sinto. Tô sentindo muita raiva. Sente aquela raiva mesmo. Você com você mesma. De repente desabafa com alguém que possa te ouvir, que possa, né, estar ali, que você possa estar tirando aquilo de dentro de você. Alguém que seja confiável. Mas, aos poucos, vai reorganizando. O que a gente não pode ficar alimentando esses sentimentos que nos afetam de forma negativa. Vou continuar levando a minha raiva pro resto da minha semana, para sempre, pro resto da minha vida. Isso faz mal. Sentimentos de raiva, de ressentimento, de mágoa, precisa muito ser reorganizado dentro de você. Se você tem algo muito forte na sua vida que ainda está muito presente, que impede você realmente de ter uma comunicação consciente, de impor os limites na sua própria vida, nas relações que você estabelece com outros, que são feridas emocionais muito latentes, eu indico você vai fazer terapia. Vai ressignificar isso que é muito forte dentro de você, se você quer ter uma relação saudável na sua vida, se você quer ter sucesso, realização, abundância em todos os níveis da sua vida, você precisa reorganizar isso, especialmente essas feridas emocionais que estão mais latentes na sua vida, que impedem você de impor os seus próprios limites para você mesma e nas relações que você estabelece e que com certeza vão impedir você de se sentir realizada, feliz, próspera, abundante e especialmente, né, com esse senso de realização na sua vida, tá? Então, a presença é muito importante. A escuta ativa é um outro ponto, muito importante. Observe as emoções e os sentimentos na fala do outro. O que o outro, quando ele está se comunicando com você, quando você está conversando, o que traz, qual é a energia, qual é a força, qual é o sentimento, qual é a emoção que aquela pessoa está trazendo para você. Então faça uma escuta ativa, observe as reações corporais daquela pessoa, né? Então, o tom de voz da pessoa. De repente, a pessoa tá ali, de repente, ela começa a ficar agitada, ela começa a alterar o tom de voz dela. O que ela tá trazendo? O que ela está comunicando, né? Quando ela está falando com você. Porque não são só as palavras. A gente também tem muita nossa comunicação corporal, né? Que a gente coloca diante daquela relação que nós estamos. Então, quais são, né, essas definições que eu consigo sentir, captar naquela comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só de palavras. Nós estamos falando do tom de voz, da linguagem que é utilizada, da energia que a pessoa está colocando ali. Então tem muita coisa envolvida. Do corpo, como que o corpo está se comportando diante, né, desse momento. Então ter uma escuta ativa é um dos pilares, dos princípios da comunicação consciente. Um outro ponto que é bem importante é a prática. Então, assim,
manter um contato visual quando você está falando com a pessoa, que é muito estar em presença também, né? Manter o contato visual, sabe? Falar, quando a pessoa está falando alguma coisa, fazer um aceno com a cabeça. Sim, faz sentido, né? Eu também acredito nisso. Então são falas que as práticas que a gente tem que demonstra que a gente está ouvindo aquela pessoa, que a gente está presente. Então a gente reage quando nós estamos presentes, né, nos comunicando de uma forma consciente, envolve muito essa prática também. O não julgamento, que é um ponto que está muito relacionado ao respeito. Não julgar. E é muito difícil nos dias de hoje, porque a gente está cada vez mais julgando o tempo todo. Mas o que eu quero te dizer é, faça esse exercício. Quanto mais você exercitar isso na sua vida, mais a sua vida vai ter leveza. Porque você passa a não julgar e aí você também se desobriga do julgamento das outras pessoas. Se a outra pessoa pensa ou não pensa, ou julga, ou acha o que acha de você, também tá tudo bem. Porque você se desobriga a partir do momento que você não obriga a outra pessoa às suas expectativas, ao seu julgamento. Julgamento está muito conectado também com as expectativas que você tem sobre aquela relação, né? Então, isso é algo muito importante que você pode, né? Então, o que você pode fazer? Ouve a pessoa sem interromper, ou não forme uma opinião que seja precipitada, espera a pessoa terminar de te falar, né? Não tira conclusão, ouve, sente, se conecta, né? Esteja consciente do que aquela pessoa está te trazendo e que ela também tem. Lembra que nós olhamos aqui para as origens e culpas da falta de limites, especialmente das feridas emocionais? Essa pessoa ela também tem as feridas dela. E aí quando você olha com esse olhar, com essa percepção, né, de cuidado, você exerce essa comunicação muito consciente, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Quais são os exemplos práticos que eu quero trazer para você? Eu trouxe 2 exemplos aqui, um para a relação de trabalho, que eu acho bem importante, e um outro que são para as relações pessoais, né? Então, por exemplo, como que você pode dizer não para um parceiro de negócio, para um fornecedor, para alguém que presta um serviço, para uma pessoa para uma cliente, né? Para um colega de trabalho, para um parceiro, né? Como é que você pode fazer isso? Então, por exemplo, quando alguém chega e pede algo para você, Marjana, será que você poderia me passar como que você faz para fazer isso e aquilo? Né? Então, o que você pode dizer? Olha, eu gostaria de ajudar, se você realmente está sentindo aquilo, lembra que a honestidade é um ponto muito importante, né? Então, você falar, se você realmente gostaria de ajudar, é importante que você fale, mas se você não estava disponível para isso, é importante que você nem fale essa parte, por exemplo, né? Então, ser honesto, né? Então, olha, eu gostaria muito de ajudar, mas nesse momento eu tô no meio de um projeto importante, eu tô tendo uma demanda bastante significativa com os meus projetos, com o meu trabalho. Então, neste momento, eu não posso te ajudar. Ou neste momento, eu posso te indicar alguém que eu conheço, posso te ajudar de alguma outra forma, mas não da forma como você, né, espera que eu ajude você. Porque às vezes aí o que você faz? Vai lá e diz, não, eu vou te ajudar. Nunca mais entra em contato, a pessoa fica com raiva de você, fica guardando uma mágoa, um ressentimento de você, ou fica te chamando, você fica sentindo culpa. É muito melhor você se libertar. E olha como é uma forma assertiva de você dizer não. Por exemplo, eu falo muitas vezes, a minha demanda hoje de trabalho, eu não atendo, eu não tenho mais agenda aberta para pacientes em psicoterapia. Eu atendo só os meus pacientes muito antigos, por exemplo, como psicóloga, né? Então, quando vem alguém novo, ou que vem alguém que quer me indicar, e eu recebo toda semana, gente, isso há muito tempo, o que eu faço? Eu explico para a pessoa. Olha, neste momento, eu não tenho essa demanda aberta para receber novos pacientes, mas eu vou te indicar alguém que eu conheço. E a pessoa, ela se torna grata para sempre com você. Porque você, às vezes, indicou a pessoa que transformou a vida dela. E também uma outra coisa é muito importante que você tenha. Também não seja egoísta, não seja egocêntrica. Eu não posso fazer, não indico ninguém, não ajudo simplesmente porque tô ligando o foda-se pra pessoa. Com toda a palavra, é isso mesmo. Vou ligar o foda-se pra pessoa, não tô nem aí. Não.
Poxa, são pessoas que confiaram em você para te perguntar. Até elas chegarem e te fazerem uma pergunta, te pedirem uma ajuda, é porque elas realmente acreditam que você pode fazer algo por elas. Então também é muito importante. Mas você não precisa fazer o que a pessoa espera que você faça. Você não precisa fazer o que a pessoa quer que você faça. Mas você pode encontrar formas de ajudar que não sobrecarregue você, que não ultrapasse os seus limites. E você pode dizer um não muito bem posicionado, com muito propósito, com uma comunicação totalmente consciente, trazendo essa assertividade na sua fala, na sua postura e também tendo uma responsabilidade afetiva com essa pessoa que está vindo até você. Então, esses são exemplos práticos do trabalho. Fez sentido aí para vocês? Tá fazendo sentido? Então, e o último ponto que eu quero trazer aqui hoje para o nosso encontro, que é um exemplo prático nas relações pessoais, né? Então, como dizer não para um amigo, para um familiar, sem causar os ressentimentos, né? que são os pontos aí que a gente tem muito medo, né? Como que eu vou falar e a pessoa vai ficar ressentida, a pessoa não vai gostar. Então, quando a pessoa convida você para sair ou para fazer alguma coisa que você ou não tá afim, não tá disponível, se você tem intimidade, né? Inclusive, eu sugiro para você sempre honestidade, clareza e direcionamento na mensagem que você quer comunicar e comunique de forma consciente. Então, o que você pode fazer? Nas relações pessoais, então alguém convidou você para sair, para fazer alguma coisa e você não tá afim ou simplesmente você tem outro compromisso, né? O que você pode fazer? Então, você pode falar para a pessoa, olha, eu não quero sair hoje, né? Porque eu preciso de um tempo para mim. Eu tô sentindo que eu tô correndo demais. Uma coisa muito importante na comunicação consciente, tá? Isso é um ponto agora que me veio muito forte que eu quero falar aqui pra vocês também. Um ourinho, uma preciosidade que eu vou deixar aqui pra você, tá? Não se justifique. Você, numa comunicação consciente, você não tem que se justificar o tempo todo. Isso não é saudável, nem pra você, nem pra outra pessoa. Tá? Você não tem que ficar se justificando, dando desculpas, se explicando pra outra pessoa. Não tem que fazer isso. Você só tem que ser honesta e ser clara. Então, como que é uma pessoa que vai se explicar? Ai, não, tu sabe o que é? É que assim, ó, eu tô com tanta coisa. Essa semana eu fiz isso e aquilo, outro. E conta tudo o que fez na semana. Então, assim, ai, hoje eu tava precisando ficar assim. E aí tu inventa e tu vai inventando. Não é inventando, né? Que tu vai inventar a história, mentir. Mas tu vai contando, sabe, aquela história e vai se alongando. Comunicação consciente, assertiva, não precisa de 1001 explicações. Ser assertivo e ter responsabilidade afetiva é simplesmente você se posicionar com propósito, tendo intenção na sua fala, mas sem precisar se explicar. Porque você é responsável pela forma como você comunica, mas você não é responsável por como a pessoa recebe as informações que você oferta para ela. O que ela vai fazer com aquilo que gerou nela é da outra pessoa. Separar também, isso é outro ponto, tá? O que é meu e o que é do outro. Isso é meu. Ah, tá. A pessoa se sentiu ofendida. Isso é da outra pessoa, não é meu. Eu comuniquei com assertividade, tive uma responsabilidade afetiva, fui clara, honesta, direta com a pessoa, com cuidado e amorosidade, a forma como a pessoa vai lidar com as feridas emocionais que ela tem, aí você não tem mais isso. E isso é um ponto muito importante. Então você não tem que ficar se justificando. Nossa, e isso, gente, eu vou dizer pra vocês, é libertador. Assim, ó, isso mudou a minha vida. Porque eu era o tipo de pessoa que ficava, nossa senhora, me justificando o tempo todo pra tudo. Ai, porque isso, porque aquilo, hoje é assim, não. Olha, você quer sair? Olha, hoje eu quero ficar em casa. Eu tive uma semana, né, tive uma demanda bem expressiva essa semana, eu tô cansada e eu realmente quero ficar em casa. Eu agradeço pelo teu convite, desejo que você possa sair, que seja bem divertido. E num outro momento a gente pode agendar esse café, esse encontro, né? Ou então, olha, eu realmente tenho um compromisso, mas vamos combinar num outro momento.
né? Eu gostaria muito de sair com você. Ou se você não gostaria, não fala pra pessoa que gostaria, né? E diz pra ela, olha, eu não tenho estado muito legal ultimamente, né? Não tá sendo muito... não tenho sentido muita vontade de sair, né? Eu agradeço muito, mas nesse momento não faz sentido pra mim. Pronto. Agradeça, se coloque nesse lugar, agradeça pelo que a pessoa está falando para você, está convidando, está fazendo, mas tenha essa clareza de que você não tem que se explicar para o mundo, para as pessoas, porque você não tem que suprir as expectativas da outra pessoa. Se desobrigue das expectativas que as pessoas têm com você e também não obrigue as pessoas às suas expectativas. Isso é um ponto, assim, ó, para comunicação consciente. Inclusive, a gente teria, olha, muitas falas para fazer aqui sobre comunicação consciente. Gente, é maravilhoso, né? Falar sobre comunicação consciente. E é um dos pilares que eu trabalho dentro da mentoria de posicionamento com propósito. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês, tá? Beijo, 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 gratidão. Lembra de encaminhar agora, ó, saiu daqui, vou deixar aqui no perfil. Já encaminha para pelo menos 3 mulheres que vocês sabem que vai fazer diferença esse conteúdo aqui. Vamos transformar mais vidas, vamos, ó, transformar, se libertar desse medo de dizer não e começar, ó, se posicionar com um propósito de forma consciente, tendo uma comunicação consciente, que isso eu tenho certeza que é libertador, liberta vidas de uma forma extraordinária, viu? Beijo grande no coração de cada uma. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada.